dia, boa tarde, boa noite. Você está falando com o Ricardo Bulhões e hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos de direitos reais. Estamos trabalhando com posse. Nós trabalhamos no nosso último encontro, na nossa aula 2, essa é a aula 3. Quais são as teorias atreladas à posse? Qual é a teoria adotada pelo Código Civil? Nós vimos, é a teoria objetiva, com resguardo a uma função social, e nós diferenciamos posse e propriedade de detenção. Só a título de lembrança, nós falamos que o proprietário ele é o dono do bem, seja móvel, seja um bem móvel, e ele possui alguns poderes. Poder de usar, gozar, dispor e reivindicar o bem. Nós sabemos que na posse o sujeito possui alguns dos poderes de propriedade. Novamente, usar, gozar, dispor e reivindicar. Estas estruturas são importantes para que a gente possa compreender a matéria ao longo da nossa caminhada. Só que a detenção, o sujeito ele não possui posse e ele também não é proprietário, o sujeito não é dono. O detentor ele é um indivíduo que vai resguardar o bem, proteger o bem. Então eu posso afirmar que o caseiro do imóvel não possui nenhum dos poderes de posse e ele também não possui nenhum dos poderes de propriedade. O sujeito não é dono e ele também não pode usar, gozar, dispor e reivindicar. O sujeito ele só vai resguardar, proteger o patrimônio, assim como o bibliotecário. Perfeito? Hoje nós vamos trabalhar com o assunto classificação da posse. Nós vamos perceber como é que a doutrina classifica a posse. Então venha comigo e vamos construir conteúdo. E a nossa primeira classificação é quanto, você vai anotar no seu caderno, quanto ao exercício e gozo da posse. E quanto ao exercício e gozo da posse, a posse pode ser direta ou indireta. Uma posse direta significa que o indivíduo ele está exercendo poder material e contato direto com o bem. É o exemplo de um locatário em um contrato de aluguel. O locatário ele está morando no imóvel, ele está tendo contato direto com o imóvel, ele está usando diretamente o imóvel. Então eu posso falar que este locatário possui a posse direta do imóvel. A posse indireta é uma posse que se formaliza por via oblíqua, ou seja, a contrário senso, o indivíduo possui, mas não está tendo um contato direto com o patrimônio. É o exemplo do locador. O locador, muito embora ele não esteja utilizando o bem, nós podemos formalizar que ele possui ou que ele pode possuir o patrimônio, mesmo não estando com a utilização direta do bem imóvel. Agora, quanto à existência de vício, segundo a classificação, a posse pode ser justa ou pode ser injusta. Aqui nós temos uma das mais importantes classificações da posse. De acordo com o artigo 1200 do Código Civil, a posse, é isso que fala o artigo 1200, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Muito bem. O que é uma posse justa? Uma posse justa, você vai anotar, é aquela cuja a aquisição ela não ofende, não repugna o direito, tá? Então, é uma posse que não se formula de maneira violenta, clandestina nem precária. Uma posse injusta é uma posse que é violenta ou clandestina ou precária. O que é uma posse violenta? Você vai anotar que uma posse violenta é uma posse adquirida por meio de uso da força ou ameaça. Então, exemplo 1. Se eu estou em um imóvel e alguém me espanca, me bate, me retira do imóvel, isso é considerado uma posse violenta, uma posse injusta. Por quê? Porque a utilização do novo possuidor, ele foi formulada por intermédio do uso de força, tá? Do uso de violência. Se eu chego para uma pessoa e ameaço sequestrar ou matar ou formalizar alguma outra atitude, também é considerado uma posse violenta, portanto, uma posse injusta. Por quê? Porque foi adquirido por intermédio de ameaça. Agora,
uma posse injusta também pode ser clandestina. E aí você vai anotar que uma posse clandestina é uma posse ardil, ou seja, nós podemos construir que é uma posse formalizada por debaixo do pano. Imagine a situação de um indivíduo que invade uma, uma, uma determinada propriedade sem o consentimento ou do possuidor ou do proprietário, e ali ele formaliza a aquisição de determinado bem. Essa posse pode ser considerada, portanto, ardil, portanto, clandestina. O indivíduo invadiu sem o determinado consentimento. Mas uma posse injusta também pode ser precária, como fala o artigo 1200. E uma posse precária é uma posse que se formaliza por intermédio de abuso de confiança. Então, nós podemos formalizar que é uma posse que viola a boa-fé. Esse dever de honestidade, lealdade, retidão, que devem permear as relações jurídicas, ela também pode ser considerada injusta. Então, nós estamos aqui formalizando uma subdivisão muito importante. De acordo com a existência de vício, ou ela é justa, o que é uma posse justa não viola esse estado de direito. Ou seja, é uma posse que não se formalizou nem de maneira violenta, por intermédio de uso de força, nem clandestina, de maneira ardil, muito menos com rompimento da confiança, que é uma posse precária. Perfeito? Antes de entrarmos na nossa próxima classificação, é importante dizer que na posse justa e na posse injusta, nós estamos falando de elementos objetivos. Então, aqui cabe uma observação muitíssimo importante. Quando nós falamos de posse justa e de posse injusta, estamos trabalhando com elementos objetivos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que devemos analisar como se operou materialmente, os atos efetivamente praticados. E por que isso é importante? Porque nós vamos trabalhar agora com a terceira classificação, que é quanto à legitimidade do título ou, você vai anotar, quanto ao elemento subjetivo. Eu gosto desta classificação, porque geralmente quando se trabalha com direito civil, nós trabalhamos só com classificações objetivas. Por exemplo, quando se trabalha com a boa-fé em matéria contratual ou em negócios jurídicos, evoca-se sempre a boa-fé objetiva, ou seja, os atos de honestidade, lealdade, retidão que foram efetivamente praticados. Só que nós também temos uma classificação em relação à legitimidade e em relação ao elemento subjetivo. Então, em relação à posse, elemento subjetivo, nós temos uma classificação de posse de boa-fé e posse de má-fé. O que é uma posse de boa-fé? A posse de boa-fé é uma posse formalizada com o indivíduo sem ter nenhuma intenção de lesar alguém. É um indivíduo que possui um justo título, mas que desconhece determinado obstáculo em relação à sua posse. Estamos aqui trabalhando com elementos de cunho subjetivo, tá? Ou seja, estamos trabalhando com a intenção do indivíduo, diferente da posse de má-fé. Uma posse de má-fé significa dizer que o indivíduo ele conhece determinado obstáculo e no seu íntimo ele sabe que aquela posse, naquele momento, seria uma posse que violaria um dever de honestidade. Aqui convém a gente trabalhar com o artigo 1201 e 1202, que fala de posse de boa-fé e de posse de má-fé. Olha o que é que fala o artigo 1201. É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição de coisa. Qual é o exemplo? Digamos que um sujeito ele tem a posse de determinada fazenda que pertence a seu tio. O tio morre, mas esse indivíduo ele ignora que deveria ter formalizado um inventário para que houvesse a partilha daquele patrimônio. Esse sujeito, ele simplesmente ignora o vício, mas perceba que ele possui um justo título. Então, nós podemos auferir que a posse desse indivíduo é uma posse de boa-fé.
Fala o artigo 1202 que a posse de boa-fé, ela só perde o seu caráter, tá? Então ela só se transforma em uma posse de má-fé, isso é importante, no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. É interessante a gente pensar que você conseguir comprovar a intenção em um debate, um embate judicial é muito difícil. Mas a posse de boa-fé e a posse de má-fé refere-se a elementos de cunho subjetivo ou de cunho intencional. Estamos aqui falando de intenção. Diferente de outras disciplinas, de outros momentos, aqui em direitos reais, nós valoramos sim o intuito e a boa-fé objetiva. Aliás, a boa-fé subjetiva, ou seja, a intenção das partes para poder classificá-la. Porque a intenção das partes é importante, vocês vão perceber, em determinados momentos, quando falamos, por exemplo, de prescrição aquisitiva de uso capião, por exemplo. Uma outra divisão importante em relação ao tempo da posse. Em relação ao tempo, a posse pode ser nova ou a posse pode ser velha. É importante você saber que essa subdivisão de posse nova e posse velha tem uma repercussão processual. Por quê? Porque se a posse for nova, você tem uma medida específica em matéria de direitos reais. Então você tem um interdito possessório específico, tá? Se a posse for velha, você tem outras medidas que podem ser formalizadas, a gente vai falar sobre isso daqui. Então olha que coisa legal. Uma posse nova é uma posse considerada, você vai anotar, menor do que ano e dia. Uma posse nova é uma posse que tem menos de ano e dia. Então, se eu tenho 6 meses em uma posse, estou em posse durante 6 meses de um bem, eu tenho uma posse nova, porque é menor do que um ano e dia. Uma posse velha é uma posse maior do que ano e dia. Se eu estou há 2 anos em um apartamento, eu possuo uma posse velha, ou seja, é superior a ano e dia. Por que isso é importante? Porque nós temos, se a posse for nova, processualmente, no novo CPC, o artigo 558 traz uma tutela específica para a posse nova. Então, eu tenho um pedido liminar específico quando a posse ela é nova. Então, quando a posse é nova, os requisitos são diferentes, vai ser objeto de aula específica. Agora, quando a posse ela é velha, eu ainda posso formalizar um pedido liminar. Só que agora o fundamento não será mais no artigo 558, mas nós estaremos trabalhando com as possibilidades de tutela provisória, tá? Previstas do artigo 294 ao artigo 304. Então, por exemplo, eu posso solicitar ali no artigo 300, fala da tutela de urgência, tutela provisória de urgência. A depender do caso, se a posse for velha, eu posso solicitar um pedido processual pautado em uma liminar com pedido de urgência. Se a posse for nova, isso beneficia o possuidor, e aí eu vou buscar a tutela provisória prevista no artigo 558 do CPC. Nós trabalharemos com isso, né, em relação à proteção, em momento específico. Mas anote essa classificação porque ela é muito importante. Nossa última classificação em relação à proteção da posse. Em relação à proteção, você vai anotar, a posse pode ser ad interdicta ou pode ser ad usucapionem. Ad interdicta e ad usucapionem. A ad interdicta significa dizer que não conduz, eu posso proteger a posse, por exemplo, se alguém invadiu a minha casa, eu posso utilizar de um interdito possessório para que eu possa resguardar o meu poder de usar, por exemplo, o bem. Mas não significa e não conduz a uma aquisição de propriedade. Na ad usucapionem, em relação à proteção, eu conduzo a proteção à posse no sentido de adquirir a propriedade. Por isso que nos nossos próximos encontros, assim que a gente passar de posse, nós vamos trabalhar com propriedade
e vamos trabalhar com a aquisição da propriedade. Trabalharemos com as espécies de uso capião. Por isso que essa subdivisão doutrinária ela é importante neste momento. Aqui agora nós fechamos o nosso primeiro módulo e vamos continuar agora, depois, nos próximos vídeos, com algumas noções ainda acerca da posse. Tá bom? Forte abraço, muito obrigado, Deus abençoe. Tamo junto.